Para terminar essa parte. Aí acho que eu vou até 10h30, viu, galera? No Beleza. máximo. Aí acho que Já eu vou dizia o velho terminar, Jack, vamos por partes, né? terminar depois. Show. É, todo mundo voltou, né? Não, eu tô cansado, né? É só andar um compromisso. Aí eu vou só. Qualquer Tipo, coisa, mas para tu não chegar em cima, ou sei lá, talvez se arrumar, tomar banho, alguma coisa, a gente ou pode dar um intervalo agora e depois a gente continua, ou a gente vai até 10h30. Vai depender vamos dizer assim, do teu tempo, entendeu? A gente não, só não termina esse quer slide que a aqui, tá bom. gente que, Termina que, que te atrapalhe, entendeu? No teu particular. Agora, se der certo, a gente vai. Se não, não, tranquilo. Terminar esse slide aqui, a gente vai. Já deu 2 aulas, né? E uhum. aí depois fica faltando, acho que só farmacodinâmica, glicocorticoide e AINES. Que é raro. E neuro, né? Se não me engano, tem um sistema Ah, neurológico. É. Enfim, pois é. beleza. E aí tem, né, a biotransformação fase 1 pode aumentar ou diminuir a atividade farmacológica ou ainda não ter efeito sobre ela, já tinha dito também. CYP3A4 são encontrados na mucosa intestinal, respondendo por biotransformação de primeira passagem de fármacos, como clorpromazina e o clonazepam. Aí tem a questão de variabilidade individual, né? A variabilidade genética, que são aqueles chamados bons transformadores, mal transformadores e os transformadores normais, né? E aí o que vai acontecer? Então, por essa variabilidade genética, você tem que ter, como médico, uma análise, se possível, da população que você está fornecendo esse medicamento, porque pode ser que geneticamente aquela pessoa possa ter alguma alteração nessas enzimas e alterar o metabolismo do fármaco, ou ativando mais do que deveria, ou inativando mais do que deveria. Então, variações na atividade de P450 pode alterar a eficácia dos fármacos e o risco de efeitos adversos. CYP2D6 revela polimorfismo genético. Então, algumas pessoas não têm benefício do analgésico, porque não tem a enzima CYP2D6 que o ativa. Então, é um exemplo, né, de variabilidade genética. Pessoas que não tiverem essa enzima, a codeína, ela não vai ser ativada. Se a codeína não é ativada, ela não vai exercer efeito nenhum no corpo. Então, simplesmente a codeína não funciona para essa galera, né, para a questão da dor. Outro exemplo, que ele falou muito, acho que esse exemplo aqui, clopidogrel. Tem a divergência de que os pacientes que são maus biotransformadores pela CYP2C19 têm maior incidência de eventos cardiovasculares. Então, se você Que é a questão dos sangramentos, né? deixa eu ver aqui. Ele bota aqui. Eu acho que até uma questão na prova, não foi? Acho que foi a primeira. Mal biotransformador de clopidogrel. Deixa eu botar clopidogrel. E aí eu botar aqui. É o CYP2C19. Alteração no CYP2C19. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí. É porque eu não tô lembrando se ele ativa ou ele desativa o clopidogrel.
ele tem aqui, ó, no material que eu escrevi, quanto menor o CYP2C19, maior o risco de AVE. Pronto. Porque aqui, ó, o clopidogrel é um profármaco que necessita de ativação hepática. Então, pronto. Ele, quando ele passar pelo fígado, ele vai ser ativado. Então, antes ele estava inativado, e aí quando ele passa pela CYP2C19, ele vai ser ativado. Se você tem um problema aqui, ó, se é um mau biotransformador, então o que seria um mau biotransformador? Você tem uma deficiência na transformação ali ocorrendo ali no CYP2C19. Então, se você tem deficiência na biotransformação de clopidogrel, você tem deficiência na ativação dele. Então, a ativação dele vai ser reduzida, a ação dele vai ser reduzida. Então, a função do clopidogrel, ele vai afetar ali a coagulação, né? Ele vai ser um anticoagulante. Se ele não está exercendo seu efeito anticoagulante normal, ele vai favorecer a ocorrência de eventos tromboembólicos, né? Porque você não vai conseguir destruir aquele coágulo ali, né? E você tem a tendência, por exemplo, de desenvolver AVE, como o Gabriel falou. Beleza. Indutores enzimáticos, né? Então, enzimas dependentes de CYP450 são um alvo importante de interações farmacocinéticas de fármacos. Induções de isoenzimas CYP específicas, xenobióticos. Isso vai gerar, esses indutores vão fazer o quê? Eles vão aumentar a biotransformação. Então você vai induzir a biotransformação. É diferente dos inibidores, né? Que obviamente vão inibir. Então, pode levar a reduções significativas nas concentrações plasmáticas dos fármacos biotransformados por essas enzimas. Então, é aquilo que eu falei. Se você aumenta a biotransformação de fármacos, pode ser tanto que ative mais do que deveria, como pode ser que você desative mais do que deveria. Então, a rifampicina, um fármaco antituberculose, diminui de concentração plasmática, dos inibidores de HIV protease. Entendi não essa frase aqui, mas não, vou dar outro exemplo aí que eu entendi esse exemplo aqui não. A erva de São João é um fitoterápico amplamente usado e é um indutor potente de CYP3A4, consequências do aumento de biotransformação de fármacos. A erva de São João a gente tinha até visto na parte lá de anestesia, se não me engano, ele vai ser, acho que é um anticoagulante. Deixa eu ver aqui. Erva de São João. Função. Vocês ainda estão aí ou eu estou falando sozinho? Tô aqui também. Oi, tô aí. O que foi isso aí? Era uma sonoplastia de um fantasma, só que aí, como não deu medo, aí a vergonha alheia bateu, entendeu? Ignore essa mensagem. Que loucura foi essa? Sim, aí a erva de São João, erva de Kim Jong. Vocês anotaram o que essa bicha faz? Por que ela é indutora? Macho, sinceramente não. Eu só sei mesmo que é um fitoterápico, né? Mas Pronto, para achei. além disso, não. Carregar ajuda. Indutor.
Ó, tem alguns exemplos aqui, ó. Exemplo clássico é o suco de toranja. Acho que ele fala desse exemplo na bicha, ó. Eu vou mandar isso aqui para vocês. Acho que é melhor. Ele dá alguns exemplos de indutores, ó. Muito bom essa parte. Ó, o suco de toranja, conhecido inibidor da enzima do complexo CYP3A4 nos interócitos. Esse suco promove maior biodisponibilidade de diversas substâncias, incluindo vários quimioterápicos, antineoplásicos de ação direta, que podem ter seus efeitos colaterais aumentados. Então, suco de toranja pode aumentar a biodisponibilidade de quimioterápicos e isso aumentar efeitos adversos. Por quê? Porque é um inibidor do CYP3A4. Então, o CYP3A4 ele vai estar responsável por metabolizar, por inativar os quimioterápicos. Se você tem um inibidor dessa enzima, essa enzima não vai conseguir desativar os quimioterápicos. Então, eles vão ficar em maior quantidade no nosso corpo, vão se acumular e gerar efeitos colaterais. A ginkgo biloba, por exemplo, é um que vai também analisar efeitos, né, realizar efeitos inibitórios sobre a CYP3A4. Então, ela pode tanto acarretar na diminuição da eficácia dos medicamentos de ação direta, por acelerar a eliminação, ou aumentar a biodisponibilidade de prodrogas e consequentes efeitos colaterais, acelerando a ativação. A erva de São João, ó, ela é indutora da CYP3A4. Ela é... Deixa eu ver. O mais conhecido por ser efeito indutor de enzima do complexo tipo 450 é a erva de São João, indutora CYP3A4, que devido a vários relatos de interações medicamentosas passou a sofrer fiscalização da Anvisa. Pronto. Aí depois ele vai falando da parte de... Na parte de... Outra coisa aí que eu me esqueci. 15 minutos. Já sai voando, né? Enfim, então as consequências do aumento de biotransformação de fármacos vão incluir menor concentração do fármaco no plasma, menor atividade do fármaco, se o metabólito é inativo, aumento da atividade, se o metabólito é ativo. Então é aquele negócio. Se você tem um indutor da biotransformação, ele pode ser mais ativado ou menos ativado. Então ele pode ser, se ele ficar inativado, o fármaco vai ter menor atividade. Se ele for ativado, vai ter maior atividade. Ele pode reduzir o efeito terapêutico, porque, sei lá, se ele foi mais inativado, você tem menos quantidade de fármaco atuando naquele tecido. Ou vai ter menos concentração do fármaco no plasma, porque, sei lá, era uma prodroga, ele não foi ativado em droga, e aí não vai realizar o seu efeito e não vai ter uma concentração tão grande no plasma. Os inibidores. A forma mais comum de inibição é pela competição, pela isoenzima. Os inibidores CYP mais importantes são eritromicina, cetoconazol e ritonavir, pois inibem várias CYPs. Substâncias naturais também podem inibir a biotransformação de fármacos, inibindo a CYP3A4, como eu usei o exemplo do suco de toranja, olha aí, leva a concentrações mais altas ou maior potencial de efeitos tóxicos de fármacos como quimioterapia. Alguns fármacos são capazes de inibir reações das quais nem são substâncias. Então, numerosos fármacos são capazes de inibir uma ou mais vias de transformação CYP, né, dependendo da varfarina. Então, o omeprazol é um inibidor importante de 3 das isoenzimas responsáveis pela biotransformação de varfarina. Ou seja, o omeprazol ele vai inibir a CYP que é responsável por biotransformação da varfarina. Se você inibe essa CYP, né, com o omeprazol, então eu tomei varfarina e o omeprazol juntos. Então, o omeprazol vai inibir a CYP que degrada a varfarina. Então, ela vai estar em maior quantidade no nosso corpo. Se ela se acumula no nosso corpo, que ela é um anticoagulante,
ou é antiagregante, enfim, ela vai dificultar a coagulação, aí você pode ter sangramento. Todo mundo entendeu isso? E sim, repete aí, por gentileza. Olá. Não entendi. Se você tem o omeprazol junto com a varfarina, o omeprazol ele vai inibir a enzima CYP. Essa CYP específica, que eu não sei qual é, ela vai ser responsável por degradar a varfarina, por inativar ela. Só que essa CYP ela está inibida pelo omeprazol. Então ele vai conseguir realizar a sua inativação da varfarina? Não. E se ele não consegue, você pode ter sangramento. Entendi. Então, exemplos de fármacos que inibem as enzimas metabolizadoras, né? Então tem o alopurinol, por exemplo, influencia nesses aqui. Enfim, isso aqui já é decoreba demais, não vou ficar perdendo tempo. Mas só para vocês terem ideia que tem fármacos que inibem as enzimas metabolizadoras de outros fármacos. Reações independentes do sistema P450. A oxidação de aminas, como oxidação de catecolaminas ou histamina. Desidrogenação do álcool, como oxidação do etanol. A presença das esterases, né, que estão presentes lá na biotransformação do ácido acetilsalicílico no fígado. E hidrólise. São as reações de fase 1, né? Oxidação, redução, hidrólise. E a de fase 2? Reações de conjugação, como eu tinha falado. Se o metabólito resultante da fase 1 é suficientemente polar, ele pode ser excretado pelos rins. Então tem aquilo, né? Pode ser que não precise passar por uma fase 2. Pode ser que depois da fase 1 já resolva. Só que se ele ainda não é suficientemente polar, aí... Peraí, pessoal, só atender aqui uma ligação. Só um minuto. Vamos voltando a finalizar. Então, se não for hidrossolúvel o suficiente para ser excretado nos rins, aí passa pela fase 2. Então, vários metabólitos de fase 1 continuam muito lipofílicos para serem excretados. E aí a solução é uma reação de conjugação. Ele produz um composto, em geral, mais hidrossolúvel e inativo. Glicuronidação é a reação de conjugação mais comum e mais importante. Fármacos que possuem grupo hidroxila, amina ou ácido carboxílico podem entrar diretamente na fase 2 e ser conjugado em uma reação de fase 1 prévia. Então, isso vai tornar mais hidrossolúvel e menos tóxico. Esse é o principal objetivo da fase 2. Reduzir a toxicidade e aumentar a hidrossolubilidade. Ué. Entendi não. Ah, pronto, entendi. Agora são 3 slides falando a mesma coisa. Então, reações de hipersensibilidade grave e polimorfismo no citocromo P450. Terapias com anticonvulsivantes de anel aromático são frequentemente associadas a reações adversas. As reações de hipersensibilidade aos anticonvulsivantes de anel aromático, eles são associados ao quê? Ao antígeno leucocitário humano, né? O HLA. Então, reações de hipersensibilidade, você pensa em HLA. E aí, está relacionado principalmente com pacientes chineses, né? É o HLA 1502 e o 3101 é em caucasianos. No entanto, reações de hipersensibilidade não imediatas a estes fármacos são raras, imprevisíveis, geralmente relacionadas a alta mortalidade e morbidade. Então, você tem que ter um cuidado
para se utilizar anticonvulsivante de anel aromático com pacientes que são chineses ou caucasianos. É basicamente isso que ele coloca esses slides. Se utilizar com cuidado, com cautela, esses medicamentos, esses ACA, né, anticonvulsivante de anel aromático, porque estão muito relacionados à hipersensibilidade, né, com o gene, né, o HLA, em pacientes chineses com esse genótipo aqui, 1502, e pacientes caucasianos com o genótipo 3101. Normalmente estão relacionados a problemas no metabolismo CYP2C9, que vai estar relacionado a pacientes orientais. E disso, pessoal, de biotransformação é mais isso, e excreção. Beleza? Acho que de excreção, eu lembro dele ter falado também um ponto importante, que era, por exemplo, situações em crianças pequenas, então bebês, por exemplo, que não têm os rins totalmente desenvolvidos, eles podem alterar como é que eu posso dizer, a meia-vida dos fármacos que esses bebês consomem, né? Por quê? Porque uma das funções dos rins, tem quanto tempo? 6 minutos. Uma das funções do rim, lá nos túbulos proximais, é o fármaco, beleza, ele chega lá no filtrado glomerular e ele vai para o túbulo para poder virar urina e etc. Só que tem bombas ali que vão realizar tanto reabsorção quanto secreção. Então, ou ele vai ser retirado do túbulo para poder botar para a circulação sistêmica de novo, então é a reabsorção, ou você tira da circulação e bota no túbulo, que é a secreção, para poder virar urina e sair do corpo. Os fármacos, eles precisam dessas bombas de secreção. Precisam. A gente que é adulto, nós temos, normalmente, se eu for uma pessoa normal, sem defeitos, né, nessa questão, temos rins bem funcionantes em que temos as bombas para poder secretar esses fármacos. Então, quando dá o tempo deles, pronto, acabou, eles vão ser secretados no túbulo e ser excretados pela urina. Os bebês, né, alguns bebês, eles podem não ter muito bem desenvolvido essas bombas. Ou seja, quem é que vai realizar a secreção no túbulo? Ninguém. Então, esse fármaco continua no sangue. E esse fármaco continuando no sangue, ele se acumula e pode gerar efeitos adversos no bebê. Então, isso é algo que tem que ter cuidado. A parte que fala disso, tem uns 5 minutos, vão analisando o tempo aí, do jeito que eu falo aqui rapidinho. Aí vocês vão só me atualizando aí para ver se dá tempo mesmo. Ele tá bem aqui, ó. Ó. Pronto. Depuração de fármacos pelos rins. Filtração glomerular, os fármacos chegam aos rins pelas artérias renais, não sei o que, chega lá no espaço de Bowman, e aí vai virar filtrado e depois ser excretado lá pela urina. Beleza. Secreção tubular proximal, secreção ativa do fármaco. É aqui que entra as bombas. Precisa dessas bombas para poder secretar no túbulo proximal esses fármacos. Senão, você tem acúmulo de fármacos aqui e na circulação, né, nossa sanguínea, e aí aumenta os efeitos adversos. Então, os fármacos que não foram transferidos por filtrado glomerular saem dos glomérulos através de arteríolas eferentes, que se dividem formando um plexo capilar ao redor do lúmen no túbulo proximal. A secreção ocorre primariamente nos túbulos proximais por dois mecanismos, uma para ânions e outra para cátions, ambos transporte ativo, ou seja, como eu falei, se são bombas, gasta energia. Cada um desses sistemas de transporte apresenta baixa especificidade e pode transportar vários compostos. Então, pode ocorrer competição entre fármacos pelos transportadores em cada um dos sistemas. Olha aqui o que eu falei. Prematuros e recém-nascidos não têm esse mecanismo secretor tubular completamente desenvolvido. Isso pode reter certos fármacos no filtrado glomerular. Então, você tem que ter essa questão aí, né, de secreção
bem realizado. E também tem essa questão de reabsorção tubular distal. Então, no túbulo distal vai ter uma reabsorção passiva de fármacos não ionizados. Por quê? E lipossolúveis, né? Porque os lipossolúveis, eles não são facilmente excretados no rim, né? Porque eles precisam ser hidrossolúveis. E para ser bem excretado também tem que ser ionizado. Então, os fármacos não ionizados e os lipossolúveis vão voltar, né? Vão ser reabsorvidos. Então, o que você pensa de absorção, você pensa o contrário para a excreção. Se para a absorção eu preciso que seja menos ionizado, né? Na absorção preciso que seja menos ionizado e mais lipossolúvel, para a excreção é o contrário. Eu preciso que seja menos lipossolúvel, ou seja, mais hidrossolúvel e mais ionizado. Aí isso facilita a excreção. Pronto, e eu vou só mandar um áudio explicando essa parte aqui para vocês, e aí vai acabar o tempo. Tem 2 minutos ainda. É um outro momento para... Ítalo, valeu demais, viu, cara? Obrigadão mesmo. Valeu, Ítalo Gomes. Aí eu vou Mande o tentar... Pix, viu? Pode mandar. Eu vou tentar ver na quarta... Eu vou ver se... Vocês podem, todos os dias da semana, vocês estão livres, tal? Por mim, sim. Qualquer coisa, eu tento hoje de tarde mesmo. Sei lá. Eu vou ver, resolver as coisas aqui do banco e tal, não sei o que, qualquer coisa, acho que umas 3 horas poderia dar certo para vocês? Dá. Para mim, sim. No seu Pronto. pessoal. Aí qualquer coisa eu aviso para vocês, dá certo mesmo. Beleza? Beleza. Fechou. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.